Bom dia, bom sábado. Ó o sábado chegando aí, gente. Ó a gente aqui, conversandinho. Bora lá conversar sobre as emoções. Bora lá conversar sobre a complicação que são essas emoções. Bom dia, Vinícius. Isso aí, bora entrar. Vamos ver se isso é real. Será que realmente é real o que a gente sente? O que vocês acham? É real? Pois é. Vou contar um segredo gigante pra vocês hoje, que vocês vão ficar de cara. Já tô aqui, ó, agitadíssima desde as 5, um sol maravilhoso em Balneário. E aí, com essas emoções à flor da pele, né? Porque a gente vai criando emoções dentro da gente, criando expectativas. Eu quero dar uma volta na praia ainda, aí começar meu trabalho, que vou até às 18 hoje. Tudo isso que vem, todos esses sentimentos, essas emoções, todas essas histórias que vêm dentro de mim, do meu dia, do como vai ser, é real. O que vocês acham? A gente falou a semana toda sobre rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. São as 5 feridas emocionais, né, que Lizzie fala no livro dela brilhantemente. E eu quero dar o meu parecer um pouquinho hoje para vocês sobre o que eu penso de tudo isso também. Porque tudo isso, na verdade, são sentimentos. Sentimentos que criam feridas emocionais. E qual a diferença, então, entre um sentimento e uma emoção? E a gente vai saber exatamente sobre isso hoje. Por que é que eu quero dominar as minhas emoções? Por que existe tanto essa inteligência emocional tão, exacerbada hoje no mundo? Todo mundo falando muito sobre isso. Você precisa dominar suas emoções. Você não pode ter essas emoções. Você tem que olhar para isso e tirar essas emoções que te maltratam. Isso não existe. Eu não consigo retirar emoções. Esquecem isso, tá bom? Esquecem isso. Isso não existe. Existe o entendimento do que eu estou, na verdade, tendo. Porque quando eu sinto no meu mental. Quando eu sinto aqui, no meu racional. Os sentimentos, eles são gerados no racional. As emoções não. As emoções são situações lá dentro de mim, mal resolvidas, que por algum motivo, a partir de um sentimento racional, elas vêm à tona. E qual é esse motivo? O motivo é que eu não entendo elas direito. Então eu não consigo dominar elas, eu não consigo manter elas no meu controle. De repente eu falo o que eu não quero, eu faço o que eu não quero, eu me arrependo milhões de vezes pelas coisas que eu fiz no impulso. Por quê? Justamente porque desencadeou algo que está dentro de mim, desencadeou algo que aqui dentro de mim eu não sei lidar, que vem lá dos meus antepassados, que vem de histórias, e que de repente eu não tô dando conta. Isso é uma emoção. São gatilhos que disparam sem eu saber por quê. Uma vez uma menina me procurou porque ela tinha rompantes do nada, reverberava nela alguma coisa e ela começava a gritar e ela entrava em desespero, ela entrava em pânico. Mas assim, ela não tinha síndrome do pânico. Ela saía e tava tudo certo. Ela ia nos lugares, ela não tinha problema com lugar fechado. Todos os indícios de uma síndrome de pânico eram cortados. Depressão? Não, também não. Ela era super bem, super legal. Então, assim, psiquiatra nenhum conseguia entender por que ela tinha, aqueles ataques de fúria ou de nervosismo ou de pavor. Era pavor, ela tinha pavor, ela entrava em choque. Gente, foi um parto pra gente entender o que estava acontecendo. Mas eu sempre falo que o universo é a coisa mais maravilhosa do mundo, assim. O divino, ele traz pra gente. Eu falo sempre assim que ele derruba no meu colo as coisas, né?
informações, ele derruba no meu colo percepções, ele derruba no meu colo verdades sobre algumas pessoas que eu digo, nossa, como assim que eu não tinha visto isso? Pois é, ele derruba no meu colo. E grandemente ele derrubou de novo no meu colo. Né? É o divino, a espiritualidade, quem vocês quiserem chamar, mas eu sei que é um ser fantástico, né? Que me acompanha e que me dá o direcionamento. Ela tava, nós 3 meses trabalhando regressão, tentando buscar alguma coisa, nada. Ela via uma coisinha ali, uma coisinha aqui, meio solta, não tinha mais dado, mas ela morria de medo, né? Ela ficava apavorada que qualquer momento pudesse dar, né? Aquele surto nela, era um surto. Aí um dia a gente tava conversando, terminamos a nossa fala e tal, a nossa terapia, e no final a gente tava batendo papo e tal, falando sobre uma coisa louca assim. De repente ela foi passando mal. Eva, tá me dando. Na hora a percepção que eu tive, uma ambulância passou. Sabe ambulância? Eu tinha minha sala bem no centro de Curitiba, então existia ambulância passando o dia inteiro. A ambulância passou. E eu, pum, e veio essa percepção. Eu falei, você tá escutando a ambulância? Daí eu falei, respira, fui, né, fazendo uma técnica com ela e fui pedindo pra ela, vai observando, sentindo a ambulância passando, e ela foi respirando e voltou. Eu falei, não, volta aqui. Eu não tinha paciente depois, falei, volta aqui, vamos trabalhar isso. É algo com a ambulância. Ela falou, não tem nada, nem me lembro, nunca chamaram ambulância, nunca vi ambulância, não existe isso. Eu falei, é alguma coisa com a ambulância. Tem alguma coisa aí. Aí a gente foi trabalhando e tal, né? Aquele dia eu voltei, fiz de novo uma hipnose nela, a gente observou o barulho da ambulância, deu de novo, né? Quando ela escutou o barulho, né, mentalmente. Aí passaram-se alguns meses, eu acho, dias, sei lá, não lembro direito. Faz tempo isso. Ela mandou pra mim uma mensagem, ela disse, Eva, hoje uma vizinha veio aqui em casa e por um acaso minha mãe comentou com ela, né, da terapia, e a minha mãe ainda falou assim pra ela, ai, não sei da onde a terapeuta tirou essa coisa de ambulância, porque nunca existiu nada de ambulância. E aí essa vizinha cuidou dela quando ela era criança. Disse, claro que existiu. Lembra quando ela era pequenininha que eu cuidava dela, que a gente foi na esquina ali, porque tinha acontecido um acidente, ela tinha 3, 4 anos, e alguém gritou com ela porque ela entrou em desespero por causa que chegou a ambulância. Vocês estão entendendo o gatilho que tinha dentro dessa pessoa para estourar essa emoção? Porque era uma emoção que vinha, que ela não entendia, que ela não prestava atenção, que ela não sabia por que estava vindo. E ela não tinha controle nenhum. Então ela respirava, ela tentava respirar, mas ela não sabia de onde estava vindo. Então a gente tem que entender que todas essas feridas emocionais que nós temos, elas são desencadeadas justamente porque existe dentro de nós um gatilho lá da infância, né? Lá da infância, que nós mascaramos ele durante nossa vida inteira. Usamos máscaras para proteção, mas que ele tá lá, ele tá instaurado em mim. A emoção tá ali dentro, né? Eu me sinto rejeitada, tem uma emoção ali dentro de ódio dessa rejeição, de raiva dessa rejeição. É alguma emoção que vai desencadear de uma hora para outra, sem eu ter nenhuma percepção. Quando eu vejo, pum. E foi muito legal, gente. Foi muito legal. Nunca mais ela teve aquilo. Então, o que acontecia com ela? Ela poderia estar num lugar qualquer, quando ela escutasse o barulho, passando lá a quadras de distância de uma ambulância, esse barulho remetia a ela àquele momento que ela viveu lá na infância, de desespero, vendo, porque o carro entrou na calçada e bateu em várias pessoas. Então tinha pessoa morta, pessoa quebrada. Imagina, uma mulher levar uma criança de 3 anos pra ver isso. A criança não sente, né? A criança não presta atenção. Claro que sim. Então ela ligava a morte, a batida, aquela coisa horrível que ela viu, à sirene da ambulância que chegou.
Então, olha quantas coisas nós vamos linkando na nossa vida e transformando isso num pesadelo. Gente, a gente vai transformando em pesadelo, porque daí são emoções que eu não sei o que está acontecendo, né? Alguém falou alguma coisa, né? Gente, do nome do meu grupo aí, de um grupo que eu tenho, presta atenção que eu tô falando com vocês também. Alguém falou alguma coisa no grupo, né? O grupo de família dá muito isso. Gostei desse grupo. Isso é pra mim. É uma indireta. Com certeza é uma indireta. Tô prestando atenção que é uma indireta. Não é. Nem sempre é. Nem lembraram de você. Só que dentro de você existe um gatilho que foi disparado no momento que você escutou alguém falando alguma coisa nesse grupo. Grupo de família. Eu, assim, não sou do bom dia, boa tarde, boa noite, né? De vez em quando eu mando um coraçãozinho lá no grupo. Tenho 2 grupos de família. Amo todo mundo, mas não presto muito atenção em debates, porque, gente, isso pira. Isso é louco. Porque vai desencadear muitas emoções de criança. Não é verdade? Assim, nos grupos que eu tenho de família, muita gente já saiu que não fica lá. Por quê? Porque não dá conta? Não dá conta? São emoções? Não, eu vi que ela falou pra mim aquilo, Eva. Quem falou pra você? Você tá louca? Foi uma figurinha que ela colocou lá, uma figurinha, só uma figurinha. Não, mas ela quer se achar, porque ela colocou uma figurinha de o docinho tá chegando. Gente, é interessante, eu quero falar uma coisa pra vocês, é uma percepção que eu tenho, né, desse trabalho que eu faço com emoções, porque eu amo trabalhar com emoções, né? A neurociência, ela trabalha muito com as emoções. Então, é um trabalho maravilhoso esse, da gente realmente trabalhar com tudo isso que vai desencadeando. Então, eu quero que vocês entendam que quem tá chegando aqui, os sentimentos, eles são racionais. Eu entendo o que eu tô sentindo. Eu tô sentindo que estão me traindo. Então eu tô com ciúme da pessoa que eu estou. Existe uma traição, existe um ciúme. Eu sei que existe um ciúme, eu sinto isso. Eu sinto ciúme por causa dessa traição. Ponto. Só que o que desencadeia esse sentimento, essa traição, esses ciúmes, é uma emoção que eu não conheço. E essa emoção pode vir o quê? Da criança que foi traída por um amiguinho, que pegou o brinquedo e entregou pro outro, e eu me senti traída porque o amiguinho entregou. Coisas pequenas, coisas que parecem sem sentido, que parece que nada a ver, imagina, eu era, né, tinha 5 anos, saiba. Dentro dessa criança existe uma dor, porque ela não dimensiona o tamanho, se é simples aquilo que aconteceu ou se é muito. Ela dimensiona o que ela, no momento, ela sentiu. Porque ela sentiu racional e instalou-se nela uma emoção. Olha que coisa forte isso. E quando a gente tem essa percepção, porque aquilo que eu falei pra vocês lá no começo, não consigo deixar essa emoção, não ter mais essa emoção. Isso não existe. Eu tenho a percepção do que é que essa emoção está me causando. É diferente. É diferente. Eu consigo entender dentro de mim da onde está vindo. Eu sempre digo assim que o terapeuta ele precisa achar a causa daquilo. Aí pronto, bingo, né? É a chave do ouro. É onde a gente tira, resgata tudo que precisa. Porque justamente nessa emoção, com essa emoção, é que minha vida de repente não anda. E assim, eu tenho uma percepção muito maluca, que eu vou passar pra vocês, que é o seguinte: é tudo uma grande história da nossa mente. Nós criamos coisas incríveis na nossa mente. Não é nada concreto. Ah, eu tenho ciúme. Tá, mas por que você tem ciúme? Não, porque tá aqui dentro. Mas aqui dentro você pega. É concreto isso? Esse ciúme, ele tem, né? Ele é palpável? Não é. Normalmente não é. Nunca é. Não é normalmente, nunca é, né? Eu até escrevi aqui, porque eu tava
um monte de coisas aqui depois que eu terminei minha meditação, que nós vivemos no mundo dos sentimentos e emoções. Mundo este que é ilusório, é só ilusão. Ele não existe, não é concreto. São imagens que criamos na nossa mente e transportamos para nossas ações. Nada é concreto. Nós criamos, né, figuras mentais, nós vamos imaginando que aquilo existe, imaginando que isso é mesmo e alimentando tudo isso de uma forma muito, né? A gente falou sobre isso ontem, quando eu falei com vocês, né, sobre a injustiça, eu falei exatamente isso, né? Que a gente tem como alimentar, que estão sendo injustos comigo, que sempre tem essa injustiça comigo, ou então a gente tem como deixar e dizer, não, peraí, não é assim. Aconteceu uma situação ou algumas situações quando eu era criança ou quando eu era adolescente e que não representa a minha vida. Na maior parte das vezes, não acontece isso. Na maior parte das vezes, acontecem coisas boas para você. Na maior parte das vezes, você é feliz. Só que é interessante como essa percepção de felicidade não é real para nós. Não é bom para nós. Não é o que eu me apego. Eu me apego ao quê? Eu me apego ao que é ilusório. Ao que eu não posso pegar, ao que eu não posso entender, ao que eu não posso dominar. É ou não é? É mais ou menos assim que funciona. Então, gente, eu só tô passando por aqui para dizer o seguinte para vocês. A maior parte das emoções que vocês têm, a maior parte, todas, todas, elas vêm exatamente de algo que você criou na tua mente e que você acredita que é real. A tua mente é poderosa. E se ela tem o poder de criar coisas fantasiosas, ela tem poder de criar coisas maravilhosas. Que tal hoje, sábado, né? Domingo, esse final de semana, você começar a olhar diferente para as mesmas coisas? Perceba as suas emoções, perceba tudo que você vivencia no teu dia a dia. Se você tem o ódio, a raiva, a ira, o medo, por que vem isso? Da onde vem isso? Como você brota isso em você? Mas mais forte ainda, perceba dos teus antepassados, quem traz isso para você? Quem traz isso para você? Nossa, isso é muito igual à minha mãe. O que minha mãe viveu? Como foi a vida dela? Como foi a história dela lá de criança? Se você não sabe, pergunte. Se você não tem como perguntar, entre em informação. O teu corpo responde para você exatamente o que você precisa. Entre em informação, respire, silencie e entre em informação. No meu canal, lá no Telegram, eu coloquei um exercíciozinho, né, para vocês, quem participa lá do meu canal Telegram. Quem não participa, na minha bio, tá? Clica no link que tem tudo. E aí tem o canal do Telegram também, você pode entrar no canal. Uma vez por semana, pelo menos, eu posto sempre um material legal lá pra vocês. É extra, não tem lugar nenhum, vocês só vão encontrar lá. Então se você quiser entrar no canal do Telegram, entra, porque é top, é legal. E eu postei justamente um exercício para vocês aprenderem a silenciar, a quietar, a prestar atenção em vocês. Entra no canal porque vocês vão gostar. Porque é justamente isso que nós precisamos todos os dias. Aprender a silenciar, aprender a escutar as informações que o meu corpo está mandando para mim, que a minha alma manda para mim. Porque justamente aí é que está o segredo para que as emoções não aflorem. As emoções vão ser olhadas,
vão ser entendidas. Eu não digo pra vocês que de repente de vez em quando eu não surto e não perco o eixo. Claro que perco. Mas eu volto, ó, muito mais rápido do que antigamente. Sabe o que acontece? Quando você tem essa percepção, o teu surto é rápido. Se você surta, raramente surta, mas quando surta, você já volta em si. Se você não tem essa percepção, você fica dias remoendo aquilo, doendo aquilo, fazendo mal pra você. Eu sempre digo que as emoções têm que servir de trampolim para que a gente pule para a próxima fase. Entende? Quando dá um surto, quando dá alguma coisa, você diz, nossa, olha o que eu tô fazendo de novo. E aí eu vou para a próxima fase já forte, com entendimento. É para isso que servem os entendimentos emocionais. As feridas emocionais que nós vamos criando ao longo da nossa vida, mas principalmente que nós criamos lá na nossa infância, é o que reverbera para sempre. E falando em infância, semana que vem nós vamos falar sobre a nossa criança. Que tal? Vou passar para vocês algumas coisas maravilhosas, tá? Sobre as crianças, sobre o que é a nossa criança, como funciona essa criança aqui dentro de mim, tá bom? A gente vai falar bastante sobre isso. Tem gente que nos tira do sério muito rápido, com certeza. É um gatilho que acessamos naquela pessoa. É um gatilho que você acessa, Cláudia, dentro de você, tá? Mas não é aquela pessoa que te tirou do sério. Quem tirou do sério você foi lá no passado, uma imagem, né? Um símbolo, que a gente fala que a gente trabalha dentro da gente com símbolos. Um símbolo que vem de lá e que tá reverberando agora. Que se você olha para aquele símbolo, o que a pessoa falar não vai ter importância, né? Não tem importância nenhuma. Terezinha, o canal é Canal Eva Lima no Telegram. Tem aqui na bio, aqui na entradinha, tá? Onde tem minha fotinho ali, que vocês entram no meu Instagram, tem um link que você clica e aí tem lá o meu canal. É só clicar lá, você entra. Se você não tem Telegram no teu celular, a hora que você vai entrar, ele vai pedir para eu instalar. É bem facinho de instalar, você instala e aí vocês vão estar lá no meu Telegram. E tudo que eu coloquei lá até agora tá lá, tá? Por isso que eu não faço mais no WhatsApp. O WhatsApp, se você entra depois, você não consegue ver o que eu postei. Mas se você entrar agora, você vai ver todas as postagens passadas. E inclusive essa postagem desse exercício de silêncio que eu tô falando. Tá bom? Um sábado maravilhoso pra vocês. Compartilha com quem você achar que essa pessoa acho que vai precisar escutar isso, hein, gente? Tá bom? Semana que vem vamos falar sobre a criança. Vamos fazer doer ou não essa criança? Vamos trazer à tona algumas personalidades infantis que de repente eu possa ter aqui dentro de mim? Uau! É forte, gente? Hoje eu vou trabalhar com a criança aqui em Itajaí à tarde, né? Um grupo já tá fechado e vai ser fantástico, tenho certeza disso. Quem quiser trabalhar com a criança ferida vai ter em Curitiba também presencial. Por que que vai ter presencial? Porque é um trabalho individual da criança ferida, tá? Vocês fazem um trabalho individual, é você com você mesma. Não precisa pegar o outro, segurar o outro, não. É cada um separado, porque eu trabalho com a regressão, com a constelação familiar conduzida. Através, né, disso eu trabalho a criança ferida, tá bom? Um dia maravilhoso, tudo de bom, tudo maravilhoso pra vocês. Bom dia, Polly. Vou esperar vocês, tá bom? Quem quiser ir lá, eu não sei o dia que é. Eu acho que é dia 17, se não me engano, agora de novembro, que a gente vai ter a criança ferida lá no meu espaço em Curitiba, tá bom? E tem gente me pedindo online. Vai ter. Calma aí. Tem bastante coisa. Talvez na última semana de novembro a gente faça online de novo, tá? Mas esse agora, do dia 17, é presencial. E vai ser bem forte, tenho certeza disso. Beijo aí, teu coração. Fiquem bem.